Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, no nosso destaque, a entrevista com Robson Silva na nossa pauta As Políticas Públicas na região do Bonfim, aqui de Petrópolis. Robson, obrigado pela sua presença aqui no programa, é um prazer tê-lo aqui com a gente, né, falar um pouco sobre a região do Bonfim. Deixa eu lhe apresentar, você é formado em administração e turismólogo, gestor especializado em turismo sustentável, né? É mestrando em práticas de desenvolvimento sustentável pela Federal Rural do Rio de Janeiro, possui formação em empreendedorismo, associativismo e técnicas agrícolas. E é dirigente da Associação dos Produtores Rurais do Bonfim, aqui de Petrópolis, na região de Petrópolis, desde 1995 e tem atuado na discussão de políticas públicas há mais de 20 anos, com participação de diversos conselhos gestores, tais como o APA de Petrópolis e o Parque Nacional da Serra dos Orcos. Seja bem-vindo, vamos falar um pouco sobre o Bonfim, né, Robson? Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado por dar esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante para Petrópolis. Robson, vamos falar um pouco só para o nosso público entender um pouco o que é a região do Bonfim e como é que ela se caracteriza. A região do Bonfim, ela é uma região ocupada por produtores rurais desde a década de 50, né? Ocupa 210 hectares aproximadamente e a principal atividade econômica é a agricultura. A gente produz 40 variedades de olerícolas, que são folhosas e temperos verdes, né? E a gente tem lá uma atividade importante também que é o turismo, uma atividade bem intensa, né? A gente tem o Parque Nacional, o acesso ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Que dá para a gente essa vocação para receber o público visitante, tanto de Petrópolis, quanto do Brasil, quanto de todo o mundo. Só para a gente entender também um pouco a dinâmica da economia do Bonfim, até porque a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas para a região e para fomento da região. Qual é a economia do Bonfim, assim, tanto na área agrícola quanto na área de turismo? A produção agrícola do Bonfim representa 10 toneladas ao dia de folhosas e temperos verdes. A gente ainda produz flores ornamentais, flores do campo, plantas ornamentais. A gente tem uma pequena produção de trutas, a gente produz cogumelos, alguns pomares também. A gente tem, de alguns anos para cá, a gente tem procurado diversificar ainda mais a produção. A gente tem um alambique, a gente está tendo um projeto novo lá de implementação de uvas, né, para suco, inclusive produção orgânica, né, de um investidor novo lá, né, frutas vermelhas. E a gente tem também produção de pequenos animais, galinhas, né? E alguns pequenos animais, coelhos, abelhas, né? E na área de turismo, qual é a economia hoje na área turística na região do Bonfim? O Bonfim recebe só dentro do Parque Nacional, números do ano passado, a gente recebeu 65 mil visitantes, né, aproximadamente. E a gente estima em 250 mil visitantes, na sua maioria petropolitanos, na região da parte mais baixa e fora da entrada do Parque Nacional. Pois eu estive lá contigo recentemente, né? Uma região lindíssima, né? Assim, aqui em Petrópolis, lindíssima, assim, vai entrando pela estrada, vai vendo as montanhas e vai vendo justamente isso que você acabou de falar, né? Muita plantação e também muito espaço na questão turística, né? Muita cachoeira e pousadas por lá. Quais são o que você hoje está fazendo mestrado, está concluindo o mestrado na área de políticas públicas na área do Bonfim pela Federal Rural do Rio de Janeiro? O que você estudou até agora em termos de políticas públicas? Qual o diagnóstico que você faz até o momento da ação da política pública para a região do Bonfim? O principal atrativo no Bonfim realmente é a beleza cênica, né? A gente é uma região com um potencial turístico muito grande em função disso, da beleza cênica, não só do aspecto natural, quanto também do aspecto rural, do campesinato, da produção agrícola, da paisagem agrícola, né? A tese que eu desenvolvo no meu mestrado em práticas em desenvolvimento sustentável, ela aborda
a princípio, um diagnóstico da comunidade em função das políticas públicas que já vêm sendo implementadas, estudadas, das produções acadêmicas existentes até hoje, que são algumas dúzias. A gente tem estudos lá na área não só do turismo e da agricultura, mas também na área de saúde, na questão do diagnóstico da infraestrutura, de propostas novas para o turismo. A gente tem trabalhos importantes aqui, monografias importantes aqui do Cefet Petrópolis, inclusive, né, abordando o potencial do geoecoturismo. O que é isso? O geoecoturismo é uma abordagem turística relacionada ao relevo, as montanhas, né, a hidrologia, né, as pedras, a região, como é que se diz, a vegetação rupestre. A gente tem um trabalho também em turismo astronômico também, que é bem interessante. Foi também, pauta aqui que a gente programa. tem. Foi pauta aqui? Olha só que legal. Né, e a gente tem estudos relacionados a propostas de políticas públicas mesmo. A gente tem, além de trabalhos do Cefet, a gente tem trabalhos da UFRJ, né, não só monografias, né, trabalhos de conclusão de curso de graduação, mas também trabalhos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. A gente tem algumas dúzias, como eu falei, de trabalhos relacionados ao Bonfim. Né, a gente tem trabalhos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, tem da UF, tem da Estácio aqui de Petrópolis, já recebi pesquisador, né? A gente tem recebido, pelo menos nos últimos 15 anos aí, dúzias de pesquisadores e grupos de pesquisa, né? Na área de ciências naturais, a gente também tem muitos trabalhos desenvolvidos, em desenvolvimento, né? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é hoje o parque que tem o maior número de pesquisas em andamento no Brasil. Então a gente também tem essa vocação do turismo científico, além do turismo voltado para o entretenimento, para o lazer, né, para o balneário, para a cachoeira, para a caminhada, para o montanhismo, para o alpinismo. A gente ainda tem essa outra vocação, que é o turismo científico. Então, assim, é uma região, assim, pelo que a gente vê, de muito potencial, tanto na área de ciência e tecnologia, quanto na área do geoturismo, como você mesmo falou, quanto na área do turismo em si, quanto até pelo lado da agricultura. E qual o diagnóstico de políticas públicas que foram feitas até o momento para alavancar, vamos dizer assim, ou potencializar ainda mais o turismo? O que você... como é que você está avaliando isso na tua eu posso tese? destacar um programa em especial, que é o Programa Rio Rural de Desenvolvimento Sustentável, né? Que contou com a dedicação do corpo técnico da Emater Petrópolis, né, do escritório de Itaipava. Então, começou entre 9 e 10 anos atrás. Esse projeto ele começou também com um diagnóstico participativo, social participativo, onde diversos representantes dos diversos setores internos da comunidade, mulheres, pessoal das igrejas, dos produtores rurais, dos floricultores, dos moradores, né, é claro, do pessoal ligado ao turismo, do pessoal ligado à gastronomia. Então foi feito um diagnóstico rural participativo, como dá nome ao programa, né? E foi feito um planejamento, que chama-se Planejamento Executivo da Microbacia. Esse projeto vem sendo elaborado, foi terminado em 2007. 2007. Desculpa, 2017. 2017. Né? Foi terminado o planejamento executivo da microbacia. Foram elaborados também uma série de projetos individuais, contemplando 45 propriedades de produtores rurais da agricultura familiar, né? Onde foram feitos determinados investimentos, tanto para o aprimoramento da produção, quanto também para a questão da preservação ambiental. Houve sempre uma contrapartida dos produtores e da comunidade voltado para a questão da preservação do meio ambiente. E hoje, na tua tese, você começa a falar da forma como você vai fazer a pesquisa, né? Que é uma pesquisa onde você participa dela, e tem um nome que você, que eu me esqueci agora, que você, Funvest, né? São duas metodologias que a gente está aplicando nessa tese. Uma é a própria revisão bibliográfica do que já tem sido
estudado, do que já tem de material já elaborado, publicações não só acadêmicas como também governamentais, né? E o outro é uma proposta nova, inclusive nova no Brasil, que é uma metodologia chamada Rural Invest. Rural Invest. O Rural Invest é uma metodologia desenvolvida pela Food and Agriculture Organization, que é uma organização da ONU, né? Que aborda a questão da alimentação e da agricultura, principalmente a agricultura familiar. E essa metodologia prevê também que eu vou aproveitar para fazer um aprimoramento desse diagnóstico que foi feito lá 10 anos atrás, para trazer isso para a realidade de hoje, com o que já foi conquistado, né? As pequenas vitórias que a gente já conseguiu no decorrer desse tempo, hoje, 2019, o diagnóstico do que a gente tem até agora e a perspectiva e a necessidade de um planejamento que vai proporcionar, inclusive, um acompanhamento por parte da comunidade, da organização social local, para a gente ter uma política pública realmente implementada e consolidada. Bom, estamos conversando aqui com Robson Silva na nossa pauta As Políticas Públicas para a região do Bonfim, aqui em Petrópolis. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Bem aproveitado. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje, né, entrevistando o Robson Silva na nossa pauta As Políticas Públicas para a região do Bonfim, uma região aqui de Petrópolis, rica na área agrícola e na área turística. Robson, então a gente estava comentando aqui, né, do que foi feito em termos de diagnóstico para a região, né, qual a importância da região para a cidade. Eu acho que é uma região que pouca gente conhece, até mesmo na cidade, e muito menos fora da cidade, né? E aí, você falou do diagnóstico e vamos falar dos projetos, então, que estão a caminho, assim, prontos, elaborados para a região do Bonfim. E aí eu queria primeiro falar contigo, né, você explicar para a gente o projeto do ecoturismo e depois o seu projeto de pesquisa com relação ao que pode ser feito para potencializar ainda a região do Bonfim. Então, vamos falar primeiro sobre o projeto de ecoturismo da região. Sim, toda essa discussão durante esses últimos 10 anos, né, culminou na elaboração por parte do governo, né, veio desde 2 mandatos atrás, 3, vem sendo discutido e culminou agora recentemente no projeto executivo do circuito, da estruturação do circuito eco-rural turístico do Bonfim. Né, esse projeto contempla toda a parte de planejamento e orçamento de infraestrutura, a saber, pavimentação e drenagem, obras de arte e contenção, saneamento básico, sustentabilidade, acessibilidade, que é importante na questão da sustentabilidade também, né? E planejamento, aprimoramento dos atrativos turísticos, né, dos empreendimentos turísticos, ou seja, formação em empreendedorismo, em associativismo, em organização social. Então, esse projeto encontra-se disponível, é um projeto de governo, né, e a proposta, inclusive, da minha tese de mestrado, é a gente fazer uma abordagem acadêmica, científica, né, para que sirva como alerta para que quem tem a força política, a vontade política, o poder para poder executar, né, uma proposta dessa tão importante aí para Petrópolis, né, possa ser atingida. Hoje esse projeto ele está feito, está realizado, mas não está ainda em etapa de execução. Ele só tem um projeto pronto, né, as várias áreas já mapeadas e com uma proposta de melhoria já encaminhada, mas ainda não tem orçamento para isso, é isso? Não tem ainda o recurso disponibilizado. Né? O primeiro recurso que a gente tem buscado contemplar é o recurso político, que é a mobilização de quem tem a força política para viabilizar um projeto desse. A partir daí, a parte financeira, do recurso financeiro, né, isso é uma consequência, né, natural. Né? Então, recurso existe, o Brasil, creio, apesar da crise no município, da crise no país, o recurso existe, só falta ser buscado adequadamente e justamente aplicado, né? E
Agora, disponibilizado. O Robson, eu vi assim, como é que a sociedade, eu vi lá quando a gente foi visitar o Bonfim, a região agrícola, espetacular, né? Assim, como é que se produz hortaliças e verduras naquela região, mas ao mesmo tempo a gente vê um acesso para os caminhões ali muito precário, no meu entender, né? Então, como é que a sociedade ali local, né, tanto os agricultores por um lado, quanto os empresários da área de pousada e vamos dizer assim, turismo científico também envolvido, estão se organizando ali localmente para que esses projetos venham a cabo? Como é que vocês estão se organizando para isso? É uma reivindicação política, né? Você foi no âmago da questão, né? Para a gente ter uma agricultura, a gente tem atividade turística, a gente tem visitação, são mais de 200 mil visitantes por ano, 60, 70 mil só dentro do Parque Nacional aqui em Petrópolis, né? Na seção do Parque Nacional Petrópolis. Então a gente tem uma infraestrutura desatualizada, né? Carente de melhorias, né? A estrada, vamos no popular, esburacada, né? Pontes ruins, né? Drenagem, né? Ainda dependendo de melhorias, né? E o projeto que a gente tem disponível hoje, ele é um instrumento para captação de recursos e de execução, para a gente não fazer tapa-buraco, né? A economia da região, do Bonfim, justifica um investimento adequado para a gente ter uma infraestrutura adequada e fazer o que tem que ser feito uma vez só, para a gente não ficar sempre remediando o que tem sido feito, governos após governos, aquele tapa-buraco, aquela mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, mas não está sendo feito ainda o estrutural. O estrutural como tem que ser feito adequadamente, né? No caso da sua tese de mestrado na Federal Rural do Rio de Janeiro, como é que você pode contribuir, teu estudo pode contribuir para a melhoria de políticas públicas lá na região do Bonfim? O Rural Invest é justamente, essa metodologia que a gente vai estar usando, é justamente um instrumento de captação de recursos para um fundo específico que é da ONU, que é o do Food and Agriculture Organization. Lá existe um fundo setorial da ONU e que é uma possibilidade de fonte de recurso, né? Isso não nos faz abrir mão de fontes de captação de recursos internamente, do município, do estado, de fundos federais, né? De diversos ministérios. A gente tem o Ministério do Turismo, tem outros ministérios de desenvolvimento e planejamento relacionados. Então, esse vai ser um instrumento de captação de recursos também e que vai ajudar a justificar academicamente e cientificamente, como eu já falei, para a gente mobilizar aí esse recurso, né? Robson, você falou, estava comentando comigo ainda nos bastidores a questão de como as universidades participam dos estudos, tanto na área de turismo, quanto na área geológica, quanto na área científica do Parnaso e do Bonfim em geral. A UFRJ Rural do Rio de Janeiro, qual você está vinculado no seu mestrado, ela está vinculada a que outras universidades para estudar o Bonfim e áreas semelhantes? Esse mestrado, que é o programa de pós-graduação em práticas de desenvolvimento sustentável, ele é um programa que faz parte de um consórcio internacional, né? Se chama A Universidade Encontra as Empresas e a Sociedade, né? Fazem parte desse programa 42 universidades ao redor de todo o mundo e, mais especificamente, aqui no Brasil, né? A Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e a Universidade de Humboldt, em Berlim. Essas são as mais atuantes aqui. Agora, tem parcerias também com universidades locais, brasileiras também, exemplo da UFRJ, da UERJ, né, de outras, né, mas assim, as principais são essas três, além da UFRJ, da Rural, né, o Eduardo Mondlane, em Moçambique, e Humboldt, na Alemanha. Robson, está acabando o programa.
Queria que você fizesse uma chamada aí para a região do Bonfim participar desse projeto e levar ele adiante. Primeiro, um abraço para todo mundo do Bonfim, um abraço para todo mundo de Petrópolis que visita o Bonfim, um convite para o petropolitano que ainda não conhece, são raros, mas ainda existem petropolitanos que não conhecem o Bonfim, né? Sejam bem-vindos, né? E queria fazer um apelo aí para a sociedade civil organizada, para o pessoal que tem poder político para executar aí um projeto desse aí tão bacana, né? A tentar e acordar aí para viabilizar aí essa coisa que vai ser tão bacana aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Robson, pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho lá no Bonfim, né? Obrigado também. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo toda terça-feira pela manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Hoje entrevistamos Robson Silva na nossa pauta, as políticas públicas na região do Bonfim. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.